Olá pessoal, então nós estamos aqui com mais um vídeo da série Indicadores, onde eu gostaria de trazer para vocês aqui uma novidade que foi um indicador oriundo do TrendView, traduzido para o Profit Chart, e que eu acho assim que foi uma evolução violenta, porque o cara que construiu esse indicador, ele deu uma contribuição muito fenomenal para a gente. Então, vou começar mostrando aqui para vocês. É o RedK Momento Bars, ou RedK Mobars, como ele foi o nome que foi dado para eles, ok? E quem construiu esse indicador foi o RedK Trader, então por isso que ele levou esse nome RedK Mobars, ok? E a gente vai discorrer um pouco baseado no próprio conceito e explicação que foi dado pelo próprio RedK, ok? E vou deixar aqui que a gente vai usar essas figuras para fazer algumas demonstrações logo mais. Então vamos para o nosso Profit Chart, ok? Lembrando sempre que esse aqui é mais um indicador que foi feito para o Profit Chart, ok? Ele foi traduzido para o Profit Chart, não existe outro para outras plataformas. Salvo se alguém assim também se propôs a fazer a tradução, se não, salvo o contrário, não. Então vamos lá, vamos inserir aqui indicadores, RedK Mobars, ok? Opa, inserir aqui nova janela. Deixa eu tirar esse daqui, que ele não é daqui. Pronto. Estamos aqui com o indicador. Já vou falar até para vocês um pequeno detalhe, né? O que vocês vão estar vendo aqui, inicialmente, deveria ser somente a imagem dessa figura suspensa que fica flutuando na tela, ok? No entanto, como o Profit nem sempre contribui muito com a gente, essas barras embaixo, essa mancha que você está enxergando logo abaixo, ela é uma pequena lacuna que foi construída para poder fazer uma adaptação para que nós conseguíssemos fazer essa mudança, trazer do TrendView para o Profit Chart. No TrendView é possível construir essas barras suspensas, como se elas estivessem flutuando. No Profit Chart isso não foi possível. Então já vou partir exatamente de trás para frente para que você entenda e não olhe isso aqui como uma falha, um erro, ok? Então, o que foi feito para poder conseguir contornar o problema? Um histograma, ele é construído, fabricado, a partir de uma linha zero, ok? E essa linha zero, se ele é abaixo de zero, ele constrói um histograma negativo. Se ele acha acima de zero, ele constrói um histograma positivo. E ele vai dando seus valores variados, ok? Para essas barras, ok? E com isso a gente vai tendo a construção do histograma, pontualmente. Isso aqui vocês conhecem muito bem, aparentemente tem a cara do MACD, ok? Acontece que no nosso caso nós queremos uma barra que fica suspensa, que fica flutuando, como ele faz. A solução foi fazer o seguinte: se o acúmulo que deu foi construir um histograma para que ele plotasse exatamente desse jeito e um outro histograma que ele me desse a visão de que estivesse com um valor sendo plotado e ficando com essa imagem suspensa, ok? Então, para isso é importante e necessário que a cor do segundo histograma seja a mesma cor
do gráfico. Assim, o gráfico vai ficar me dando a impressão de que existe alguma coisa suspensa, ok? Então, por isso que a gente tem essa imagem agora, né? Porque o histograma que vem vindo aqui agora, ele está me dando essa visão, ok? Semelhantemente também vai acontecer aqui com a barra vermelha, ok? Então, ela vai sendo construída de tal sorte que ela vai ficando com essa cara aí de alguma coisa diferente do que o mercado, do que o Profit pode me oferecer. Então ela fica dando essa visão de construção suspensa, ok? Então, infelizmente, por algum motivo, ele acaba plotando em torno das linhas, construindo o bloco, tira o preenchimento, mas mantém o formato da linha. Não tinha ficado assim originalmente, mas de repente ficou. Então, provavelmente alguma coisa, alguma atualização da Profit que fez ficar desse jeito, ok? Ok, então, dado essa explicação, vocês já sabem por que está desse jeito, vamos para a explicação propriamente do indicador, ok? Já adiantando também outra coisa, é o seguinte, vocês estão vendo estas linhas aqui, ela não faz parte do indicador, porque o momentos bar, diferente de outros indicadores que são momentos do tipo estocástico, ok? O estocástico ele acaba tendo uma linha, onde você tem uma linha de 80, não tem, mas eu gosto de colocar a linha de 50 para você ter a visão do meio do caminho, né? E a linha de 20 que passa lá embaixo, né? Então, quando você tem o preço abaixo de 20, ele já está sobrevendido e já começa a ser momento de compra, ok? Quando você tem ele acima de 80, ele já começa a entrar numa região de sobrecomprado e ele já começa a entrar numa região de venda, ok? Então, ele possui já antecipadamente esses dois pontos de oscilação, ok? Então, todo oscilador, né, que é o estocástico é um oscilador, todo oscilador já acaba trazendo em si, no componente, esses pontos de variação, esse range de variação, né? O IFR, outro oscilador, também já traz essa mesma característica, ok? O RedK Mobars não trouxe nenhuma informação a respeito disso. Então, é um indicador novo, não traz um dado como esse, e eu fiz um trabalho que eu vou fazer um vídeo explicando como é que eu faço para poder pegar indicadores que não têm indicação nenhuma de variação, de range, de oscilação, né? E como é que você pode trabalhar com esses dados, criando os seus próprios dados, independente de alguém ter passado e informado para você qual seria essa oscilação que o indicador traz, ok? Aguarde que vai sair um vídeo sobre isso. Assim como eu falei que eu traria esse vídeo, e hoje chegou o dia para a gente conversar sobre ele. Tá? Então é um vídeo que vai delongar um pouquinho, porque ele tem muita informação, tá, ok? Outra coisa que eu gostaria de fazer também, eu vou colocar duas médias aqui para poder fazer essa explicação para vocês. Então, vamos colocar uma 17 e vamos colocar uma 72. A 72 vamos colocar uma cor diferente, só para a gente poder trazer uma explicação a respeito, ok? Vamos engrossar essa linha.
E vamos endereçar essa linha também. Ok? Então já foi aqui suficiente. Então já ficou bem caracterizado que nós estamos aqui com duas médias, uma lenta e uma rápida, ok? A 17 é a média rápida e a 72 a média lenta. Então o que nós temos aqui, se você já conhece como trabalhar com uma média, vai ficar muito fácil você entender a explicação, e é por isso que eu estou começando exatamente por aqui, pelas médias, para poder trazer esse conceito mais rápido para você, ok? Então, o que nós temos nesse instante aqui, ó? Nós temos um distanciamento entre as duas médias, lenta e a média rápida. O que nós temos aqui neste ponto? Uma aproximação. Então, onde nós temos a aproximação, nós temos a convergência, ok? Então, temos uma convergência de médias aqui, ok? Porém, na região onde nós temos um distanciamento, nós temos, então, uma divergência, ok? Então, é esse exato conceito que vai ser trabalhado e é exatamente isso que essas barras vão estar demonstrando para a gente. Ou seja, as barras nada mais, nada menos é que a construção do distanciamento que existe entre uma média rápida e uma média lenta, ok? Ele está construindo um histograma baseado exatamente neste conceito para a gente, ó. Então é por isso que você vê essa parte suspensa, né? E ela variando e dando para a gente assim uma visão um pouco até gostosa de enxergar e de entender o que está acontecendo, ok? Porque você vai construindo ela de forma suspensa, acompanhando exatamente o movimento do preço. Agora, o que é que diferencia aqui em relação a outros indicadores? Porque, exemplo, o MACD também faz exatamente esse movimento. Ele pega duas médias, mede o distanciamento entre dois pontos e acaba plotando na tela para a gente. A diferença entre este indicador e o MACD é que o MACD faz a construção do seu histograma numa linha reta, no ponto zero, ok? E o nosso indicador, ele tem uma terceira média. E essa terceira média é que dá esta visão de ponto de sustentabilidade, de flutuabilidade para o indicador, ok? Então, o que nós vamos ter é entre a diferença do MACD e do Radical Bars é que aqui ele vai construir o indicador a partir da linha zero. E aqui ele vai construir o indicador a partir dessa média, que ela é um filtro, ok? Então ela vai dar para a gente a mesma informação em relação ao MACD, porém o que vai acontecer? Nesse instante aqui, ó, ele ficou verde por conta de estar passando acima do filtro. E a partir daqui ele ficou vermelho porque ele vai começar a passar abaixo do filtro, ok? Então ele construiu, desceu até aqui nesse ponto, ó, ele ficou abaixo dessa média. A partir desse ponto ele voltou a ficar novamente acima da média, ok? Então, explicado já esse ponto para você, para que você possa entender. Então você já começa a entender agora por que a coloração ora fica verde, ora fica vermelha, mesmo tendo essa flutuabilidade, ok? Exatamente só e simplesmente por conta dessa situação de nós termos uma média que vai nos permitir indicar que situação que nós estamos. Se nós estamos abaixo da linha filtro ou se nós estamos acima da linha filtro, ok? E aí, como eu disse para vocês, futuramente eu explico melhor e mostro para vocês que existirá um peso aqui em cima desse ponto, ó, na qual a gente marcou, e
E vocês verão como fará diferença a análise. Ok? Vamos prosseguir então. E vou apagar aqui essas aqui. Vou deixar aqui essas explicações ainda para que vocês possam acompanhar. Ok? Então, aqui temos a divergência e a convergência. Ok, uma vez explicado esse ponto, então, já entendido como é construído o nosso indicador, eu quero lembrar um pouco, uma questão para vocês também, o significado de momento, já que o próprio nome do indicador leva o significado dele, né? Então, o que significa momento? Momento, eu vou apagar aqui de qualquer forma para a gente poder fazer uma descrição. Sei que vocês já dominam a questão, mas tem muitas pessoas que talvez não se lembrem exatamente do significado. Então vamos trabalhar o conceito para ficar melhor. Então, o significado de momento em inglês, como pode deixar aparecer, significa exatamente isso, momento, ok? Isso em relação ao inglês, mas em relação pela física, momento, o conceito de momento, é denominado como o produto da massa pela velocidade de um determinado corpo, impulso e quantidade de movimento, ok? Mas isso na física, e nós estamos falando de mercado financeiro. O que seria então no mercado financeiro o significado de momento? No mercado financeiro nós podemos dizer que momento é o momento, propriamente já na tradução, é igual à taxa de aceleração do preço, ou quão rápido o preço está subindo ou descendo. Então nós estamos indo atrás de aceleração, ok? Em outras palavras, quanto que esse indicador vai possibilitar calcular e mostrar para nós o valor de uma ação, quanto que ela sofreu de alteração no decorrer de um período específico. Ah, Luiz Carlos, mas nós estamos trabalhando com Renko, não tem problema. Espaço dentro do gráfico é possível ser medido. E tempo dentro do gráfico, mesmo que nós não estejamos utilizando o tempo, um time frame como ponto de partida para medição do gráfico, a medição da aceleração ela é medida do mesmo jeito, porque a fórmula ela vai continuar fazendo os cálculos. Então, o que nós estamos procurando nada mais é do que o resultado da diferença entre o valor de fechamento de hoje e o valor de fechamento de N dias atrás. Ou seja, a principal função desse indicador é indicar qual que é a velocidade do mercado. Mas também pode ser apontado para ser utilizado para apontar pontos de reversão. Ok? Então, já que agora nós entendemos o conceito, revisamos o conceito de momento e entendemos qual que é a principal função desse indicador, vamos verificar agora como que é o comportamento dele dentro dessa análise de pensamento, né, filosófico que nós trouxemos. Ok, como mais uma última forma de demonstrar e explicar para vocês, vou querer novamente reforçar, ok, como que é o desenvolvimento do indicador. Uma linha base vem mostrando para nós como que está acontecendo o desenvolvimento do mercado. Uma segunda linha, uma média rápida, ele vem mostrando para nós como está andando o mercado de maneira rápida, através dessa média. E uma terceira média, uma média mais lenta, está andando no mercado aqui, ok? O que o indicador começa a mostrar para nós, primeiro, é a distância que existe
entre a média rápida e a média lenta, e se ele está abaixo ou acima da média sinal. E com isso nós vamos agora ter a construção do nosso histograma, ok? Show de bola? Com isso nós temos aqui, ó, um mercado acima da linha sinal, que nós não vamos enxergar ela, ok? Ela não aparece efetivamente para nós, ela só é um indicador para o indicador, né? É uma referência para o indicador, tá? E ele vai produzir para nós informações para que o indicador receba a coloração devida, se ele vai ter que estar vermelho ou se ele vai ter que estar verde. Então, o tamanho do candle, do box, da barra, como que você quiser chamar, ela passa a ser importante para nós. Ela mostra uma força embutida aqui nesse momento de movimentação do indicador, ok? Então, quanto mais ele se alonga, está mostrando para nós que a média rápida está se distanciando da média lenta. E isso está mostrando que está acelerando o mercado, ok? E o oposto também é verdadeiro. Quando ela começa a diminuir, ela começa a mostrar uma redução dessa velocidade. É interessante que você vai observar que existe alguns pontos onde não existe indicação nenhuma, ok? Ele perde a referência. Na verdade, deveria ser um box branco aqui. No original, né, lá no TrendView, ele acabou existindo essa transição, no ponto de transição, quando existe esse tempo de passar de um momento de compra para um momento de venda, aparece um box branco ali, que é só eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam ver. Veja, nós temos aqui um box branco aqui, ok? Temos outro box branco aqui, outro box branco aqui. Então veja, tem várias barras brancas, né? Onde ele está mostrando para nós exatamente esse ponto que ocorre uma transição. Ele estava subindo, lateralizou, antes de lateralizar ele ficou com essa barra branca, aí ele, após a lateralização, ele ficou branco novamente e o indicador caiu. Então, essas movimentações prévias, onde ele mostra essa barra branca, é momento de transição, ok? Agora, por que nós não temos essa barra branca lá? O Profit ele tem um pequeno problema, que é quando você começa a colocar muita informação sobre ele, pode ver que de repente começa a aparecer, inclusive, alguns cards laterais, informando que está provocando lentidão. E na verdade não é a lentidão, é o Profit que tem esse problema. Ele é que trabalha com grandes dados e ele tem dificuldade de processar esses dados e joga a culpa em cima da gente, né? Então, se ele nos desse possibilidade e condições, então daria para nós trabalharmos melhor alguns conceitos dentro da programação. Mais uma vez que ele não nos dá essa possibilidade, então nós reduzimos as possibilidades de tradução desse código para que pudesse preservar a integridade da lentidão que iria produzir, ok? Então perdemos de um lado, mas só que ainda continuamos ganhando por outro, ok? Então vamos dar continuidade. Ok. Agora sim nós podemos, então, nos atentar agora diretamente no indicador, ok? Uma vez que você já conhece todos os dados dele, foi explicado detalhadamente como que é o desenvolvimento dele, ok? E o que nós vamos procurar agora é exatamente apontar para você como é o comportamento dele, porque assim como os osciladores, né,
ele tem uma excelente característica também, assim como as médias que eu mostrei. Ele também traz para nós a convergência e a divergência. E é basicamente aqui que nós vamos trabalhar para que nós consigamos identificar o momento que o mercado começa a efetuar a transição dele, uma vez que ele estava subindo, em que instante que ele vai produzir a queda. Tá? E aí fica aqui uma dica para você, que vai ser também um outro vídeo que eu vou lançar aqui a respeito de convergência e divergência. Tá? Fica sempre atento à segunda divergência, não à primeira. A primeira ela é um alerta, ela fala assim, opa, cuidado Luiz Carlos, tem alguma coisa que vai acontecer. Mas ela não vai acontecer agora, só um alerta. O acontecimento vai se dar na segunda divergência, ok? Então fica atento para a segunda divergência. Vamos então buscar a primeira divergência, alerta, a segunda divergência, o fato que vai ocorrer, ok? Então vamos aqui, acho que aqui nós já vamos ter a primeira divergência e a segunda divergência. Deixa eu procurar aqui primeiro as divergências. Ok, então estamos aqui com as duas divergências para que você possa conhecê-las. Então, o que temos aqui? Ó? Temos um fundo mais alto que o fundo posterior, ok? Então, o que nós queremos e esperamos é que o nosso indicador reproduza exatamente esta situação. Então, um fundo mais baixo que o fundo anterior. Vamos observar. Temos aqui um fundo e temos um fundo não tão baixo quanto o fundo anterior. Apesar dele ser mais baixo, ele não reproduziu na mesma intensidade. Ok? Temos aqui um fundo mais alto que o fundo anterior. Ok, legal. Temos um topo mais alto que o topo anterior. Perfeito. Temos um topo mais alto que o topo anterior. Opa, mas nós não temos aqui na mesma proporção. Veja, temos um topo onde ele quase se iguala a um topo duplo. Então nós temos nessa condição a nossa primeira divergência, nós temos a nossa segunda divergência. Então o que nós observamos aqui agora, após, é o preço caindo, ok? E o indicador também caindo. Ok? Temos aqui, vamos verificar outra condição. Ok? E aqui nós, na sequência, podemos observar que ele fez um topo duplo e aqui também fez um topo duplo, ou seja, aquelas duas divergências foi continuada até essa queda que ocorreu aqui embaixo, ok? Então, vamos trazer mais para cá para que nós possamos identificar outras condições do mercado. Então, o que nós temos aqui agora? Nós temos, olha, um fundo mais alto que o fundo anterior. Ok, o que nós esperamos do mercado é que isso ocorra novamente. Então, nós temos um fundo mais baixo, no entanto, nós temos aqui um fundo mais alto que o fundo anterior. Ok? Então, aqui nós temos a nossa primeira divergência. Ok? Vamos anotar aqui bonitinho. Agora, vamos atrás da nossa segunda divergência, porque é o que nós esperamos que aconteça para entender o que o mercado de fato vai fazer. Apesar do mercado estar subindo, né, é o que indicava através dessa divergência aqui, eu não consegui verificar aqui uma própria divergência, uma vez que ele fez um topo e um topo, ok? Mas o mercado subiu e nós vamos atrás de uma segunda divergência. Então nós temos aqui olha só, nós temos um topo e um outro topo. Esses dois topos, praticamente, eles estão aqui, ó,
topo duplo, ok? Então vamos verificar o que nós temos aqui, ó. Topo duplo. No entanto, o que nós temos aqui? Um topo mais baixo que o topo anterior. Então nós temos uma divergência, duas divergências. Ok? Então, primeira divergência, segunda divergência. E agora o que nós temos a partir daqui é o mercado se deslocando para cima. Ok? Então, vamos ver aqui, foi a partir das 10h04. Vamos ver como o mercado se comportou a partir daqui. Uou! Mercado bonitinho. 10h04. 10h05 mais ou menos. Então, a partir daqui, ele começou a se deslocar e nos deu essa alta aqui. Ok? No entanto, nós já temos aqui novamente uma nova divergência, que é, nós temos um topo duplo, no entanto, não foi seguido nos preços de topo duplo. Nós temos uma divergência, e aí nós vamos atrás de uma segunda divergência. Temos aqui um topo duplo, que não foi seguido de topo duplo pelo preço. Então, o que nós temos aqui? Primeira divergência, segunda divergência. Após a segunda divergência, o mercado cai. E aqui o indicador também mostra para nós essa queda. Ok? E aqui ficou bonitinho, ó. Fundo com fundo, fundo com fundo, todos eles na mesma proporção de queda, ok? Então, o que nós temos com esse indicador é exatamente o que ele mostra para nós. A velocidade com que o mercado está se deslocando, a direção que o mercado está se deslocando, e ele mostra para nós um momento até de absorção, ok? Veja aqui, ó, esse instante em que nós temos, deixa eu levantar mais um pouquinho, aqui. Quando nós temos esse momento aqui, ó, de fundo mais baixo que o fundo anterior, o mercado, veja, ele estava no indicador vermelho, porque ele estava abaixo da linha guia, ok? Mas mesmo que ele estava abaixo da linha guia, os vendedores ainda efetivamente estavam realizando uma venda. Porém, essa venda final já era uma venda que não era mais promissora para você entrar, uma vez que o próprio indicador já estava mostrando uma tendência, um sentimento, uma vontade de que o mercado iria reverter o movimento. Então, uma entrada a partir desse último fundo, a partir desse ponto aqui, mostra para nós uma dificuldade para você superar essa condição, ok? Mas então quer dizer que eu iria entrar numa compra aqui? Vai depender agora, já não me lembro mais como que nós estávamos aqui, se é a primeira ou segunda divergência, ok? Para que você pudesse entrar numa compra e efetivamente obter sucesso. Mas uma coisa é fato, se você tivesse feito uma compra nesse ponto aqui, mesmo que você tivesse passado algum calor, efetivamente você iria obter sucesso na sua operação, ok? Vamos dar uma olhada aqui, se fosse uma compra a partir desse ponto aqui, seria um calorzinho legal, de 13 pontos aproximadamente. Então veja que é necessário que você entenda de fato o que o mercado está fazendo, para onde ele está indo e como operar através desse indicador, ok? Então minha recomendação sempre é essa, somente entrar na operação após a segunda divergência.
Assim você tem a garantia de que não sofrerá consequências maiores, ok? Eu falei que ia apresentar aqui, mas acabou no fim, eu já falei tudo que eu ia mostrar exatamente as divergências, né? Como é possível de ser verificado aqui, ó. Nós temos a indicação que o próprio REDCAT também nos deu. Veja, ele fez um movimento vermelho, entrou na barra branca e aí ele deu sinal de compra. Mas só que esse sinal de compra, na verdade, nós estávamos com uma situação de lateralização. Então ele mostrou, na verdade, aqui para nós, uma condição de divergência. E essa divergência só foi mostrada como favorável para compra quando ele passou acima da linha zero. Ok? Então, essa é a condição mais favorável para você entrar no mercado, a partir da linha zero. Ok? Quando ele fecha a barra acima da linha zero, nós já temos aqui uma situação muito mais confortável operacionalmente. Dá para fazer operações antes dele passar na linha zero? Dá. Mas se você tiver outros indicadores, se você tem um operacional montado, se você está consciente do que você está fazendo, como é que você vai se comportar diante de determinadas circunstâncias, que não somente olhando para um indicador, ok? Mas a partir do momento que ele está mostrando para você que ele entrou numa barra verde, significa que nós estamos entrando num sinal de alta, ok? Que nós entramos no estágio onde os touros estão dominando, ok? Assim como quando ele entra num barramento vermelho, nós estamos abaixo do sinal da linha base sinal, mostrando que somente vendas devem ser feitas, e nós estamos entrando na região, no estágio dos ursos, ok? Então, ficar muito atento a isso é mais fácil de você determinar que tipo de atitude você vai tomar, ok? Porém, eu sempre gosto de fazer prova dos 9. Para mim, um indicador só nunca é suficiente. Eu gosto mais de um, de dois, três. Nós temos mais de um indicador aqui para poder responder, e a coloração ela é uma dessas condições para poder falar, nós estamos numa condição de compra e numa condição de venda também. Então não faz sentido eu colocar uma coloração e ficar olhando somente para uma condição dentro do trader, ok? Temos aqui novamente, olha, quando ele mostrou a barra branca, foi no instante, olha, que ele deixou de ser comprador, entrou dentro de uma lateralização, e ele está mostrando exatamente que aqui estava lateralizado e aqui estava fazendo um movimento de queda, ok? Então essa divergência apresenta para nós o comportamento que nós temos que esperar para poder tomar uma decisão correta, ok? Você pode falar assim, mas eu estou vendo que o indicador funciona um pouco diferente. Ok, esse indicador, como eu disse para vocês, ele trabalha com uma média rápida, uma média menos rápida, ou seja, uma 6 e uma 8. A 6 ela faz um fechamento no fechamento, e a menos rápida ela faz um fechamento na abertura, ok? Temos um outro sinal que é a 3, ok? Essa daqui ela não se mexe, é impossível colocar outro valor nela, segundo a própria indicação do desenvolvedor do indicador. No entanto, nós temos aqui a média sinal, que é a 24. E aí ele nos coloca a seguinte condição: para que nós utilizemos como conceito em relação a essa média sinal, entre 5 e 6 vezes a média lenta, ok? Ou seja, se você tem 6 aqui, 6 vezes 5, 30, você poderia colocar até média 30 aqui, ok? 6 vezes 5, até 30. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. Então, esse valor aqui, apesar de não estar batendo de 5 a 6 vezes,
é o valor que o próprio Redcar colocou, calibrou. E eu estou utilizando aqui a calibragem do próprio Redcar. Para ser 24, teria que ser média 5 aqui, ok? Estou apresentando. No entanto, na Profit eu já fiz a alteração. Eu coloquei ela como... Deixa eu aumentar aqui mais para vocês enxergarem. Ok? Então estamos aqui, ó, com o indicador. Ah, mas aí eu preciso aqui. Vou ter que mostrar por aqui mesmo. Então nós temos... Não vai dar para mostrar por aqui. Não vai dar para mostrar por aqui. Não, quando eu configurei ele, eu esqueci. Eu não deixei para fazer alterações. Tá? Mas eu já estou utilizando, como todo o meu operacional é baseado em médias da Fibonacci, então eu calibrei ele de acordo com o Fibonacci. Em outras palavras, eu deixei a média lenta com 5, deixei a média rápida, que não é tão rápida assim, né, com 8, tá? E, em outras palavras, a média sinal 5 vezes 6, 30, né? Então eu coloquei 34, porque 34 é a média baseada no Ficube, ok? E como é de 5 a 6 vezes, 5 vezes 6, 30, eu falei, vou colocar o 34 porque está próximo do 30. É a primeira mais próxima, senão eu teria que colocar abaixo. Então, eu acho que já ficou longo demais esse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido perfeitamente o comportamento desse indicador. Ele está sendo assim extremamente assertivo, muito, absolutamente muito prático de usar, tá? E vai ser mais prático ainda quando vocês conhecerem o formato de calibrar, como eu falei que eu vou colocar no outro vídeo. Gostaria que vocês não perdessem esse outro vídeo, tá? Que guardasse ele para poder assistir, que ele vai ser um complemento não só desse aqui, como de outros indicadores também. Então, pessoal, valeu, obrigado aí pela atenção e um grande abraço a todos vocês.